Muito bem, meus amigos, vamos começar a semana então com mais uma edição do Fatos, Informações e Opiniões com o Ed Moreno aqui no YouTube. Canal que você pode participar, você pode se inscrever, é muito importante a sua inscrição e o seu like também. Seu like é de suma importância, então você clica no joinha aí. E é fácil para você fazer isso, né? Para você dar o like e se inscrever, é só você estar logado no Google, num e-mail do Gmail, e aí você entra no link, né, que está sendo aí distribuído nos grupos do WhatsApp do canal Fatos, Informações e Opiniões, você pode participar. O Fatos, Informações e Opiniões, que nasceu aí no final do ano passado, hoje é a voz da população de Ponta Porã, né? É um canal aberto para você, um canal independente, de um jornalismo independente, que é realizado aqui em Ponta Porã, né? Você está com algum problema aí no seu bairro, é só entrar em contato aqui com o Ed Moreno, entrar em contato com gente que nos conhece, para que a gente possa mostrar o que é que está se passando por aí. Está com um evento, promovendo um evento principalmente beneficente, é só entrar em contato comigo que nós estaremos divulgando aqui para você, tá bom? Vamos lá então, começando com as informações, e o clima continua tenso, apesar de os ministros do STF manterem uma certa pose de superioridade e de calma e tranquilidade diante das ações que estão acontecendo. Os primeiros sinais de fraqueza começam a ser mostrados. Hoje, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, o ministro Alexandre de Moraes já apareceu, né, um pouco mais abatido, né, falando em erros e acertos, admitindo alguns erros, não apontou quais. Claro, defendeu a tese de golpe, mas já mudou, né? Mudou o tom, né? Não está mais tão firme nas suas respostas e nem buscando o confronto. Claro, permanece ainda tentando mostrar uma certa altivez, mas que já não consegue mais enganar ninguém. E fontes, né? Mostram e dão conta, né, de que trazem a informação de que os ministros estão sentindo sim a punição a Alexandre de Moraes, que pode chegar aos demais ministros, que é a da Lei Magnitsky, né? E o Poder Judiciário brasileiro voltou a ser destaque na imprensa internacional neste domingo, dia 10, né? Com direito a destacar uma foto do ministro Alexandre de Moraes. A colunista Mary O'Grady afirmou em um artigo publicado no norte-americano Wall Street Journal, o mais importante jornal do mundo, que o Supremo Tribunal Federal deu um golpe de Estado no Brasil. Coisa que nós estamos falando há muito tempo, né? A imprensa internacional é que tem que falar, porque o daqui é abafado, né, principalmente pelo judiciário brasileiro hoje. Em 11 parágrafos, a articulista cita o ditador Hugo Chávez como exemplo de que ditadores deste século fazem, como inicialmente controlar as instituições do país e posteriormente perseguir opositores políticos. É o que está acontecendo aqui no Brasil. Sobre o STF e Moraes, a colaboradora do Wall Street Journal resgata casos que envolvem o tribunal e o magistrado, né? Ela cita, por exemplo, o inquérito das fake news, que segue aberto, né? Longos 6 anos sem conclusão. E de acordo com parte do artigo, abrindo aspas aí para o artigo da Mary O'Grady, o problema em Brasília começou em 2019, quando o Supremo Tribunal Federal alegou ter sido vítima de calúnias e ameaças e invocou uma norma interna que lhe conferia o poder de instaurar inquéritos secretos sobre supostos crimes contra seus membros, segundo a afirmação de Mary, em trecho do artigo publicado na versão online do Wall Street Journal. Primeiro instaurou o inquérito das fake news, assumindo-se como iniciador, investigador e juiz. Isso foi uma violação dos direitos constitucionais, né, dos brasileiros, que têm o direito de ter seus processos criminais julgados em tribunais locais e estaduais. De acordo com a articulista, é simples definir o ministro relator desse inquérito. Para Mary O'Grady, Moraes está censurando críticos e prendendo oponentes sem nenhum controle político. E para cravar, né, logo no título, que o STF aplicou um golpe de Estado,
Mary O'Grady lembra que a corte foi responsável por anular em março de 2021 a condenação por corrupção do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em contrapartida, reforçou a colunista, o Supremo transformou em réu o ex-chefe de Estado Jair Bolsonaro. A articulista também critica o argumento de que os manifestantes do 8 de janeiro de 2023 tinham a intenção de derrubar o governo Lula e consequentemente instalar uma ditadura. O tribunal classificou a ação como uma tentativa de golpe, ressaltou a integrante do Wall Street Journal. Mas a maioria dos envolvidos parecia ser formada por marginais de tênis, vagando pelo local sem armas. Nenhum soldado saiu das instalações militares. Não importa o que você pense do senhor Bolsonaro, está claro que a política tomou conta da corte, observou Mary O'Grady. A direita no Senado brasileiro está tentando mobilizar os votos necessários para o impeachment do ministro Moraes e restaurar a imparcialidade judicial, e as elites estão começando a reclamar dos juízes embriagados de poder, né? Mary O'Grady é jornalista, escritora, bacharel em inglês e tem MBA em gestão financeira. Soma mais de 30 anos de serviços prestados à imprensa norte-americana. E ela citou aí, né, nessa matéria, né, nessa coluna, né, o que ela considerou como um golpe de Estado, né, um golpe do STF, um golpe do Poder Judiciário no Brasil. E é o que a gente vem falando há muito tempo e que está acontecendo. Só não vê aqueles petistas que estão com o cérebro calcinados, né, já que não tem mais solução, né? Que eu conheço petistas aí que se livraram do petismo, né? Conseguiram abrir os olhos, é uma coisa difícil, hein? Uma coisa difícil, mas conseguiram. Mas aqueles ainda conseguem defender o indefensável, o que eles nem sabem o que estão defendendo. E os outros que defendem, né, têm algum interesse político nessa situação. Foram beneficiados de alguma forma. E aqueles que não foram beneficiados, aquele trabalhador, porque tem muita gente que fala assim, não é possível, um cara trabalhador, né, uma pessoa que trabalha, está se ferrando aí, consegue ainda apoiar esse tipo de situação, esse tipo de gente, né? Pois é, esses são os cérebros calcificados, os calcinados, né, que não tem mais solução, né, não tem mais jeito. Só esses tipos é que defendem o STF e esse governo hoje, só. A maioria não, e é a grande maioria, que já vem há muito tempo falando dessa perseguição e dessa ditadura do judiciário que está acontecendo aqui. Agora o mundo sabe, né? Agora o mundo está sabendo, e as punições estão chegando, e que em primeiro momento, principalmente os integrantes do STF, principalmente Alexandre de Moraes, o presidente do STF hoje, o Barroso, Gilmar Mendes, o Cristiano Zanin, Edson Fachin, Dias Toffoli, Flávio Dino, eles achavam que nunca iam ser atingidos. Estavam dando risada mesmo, né, da situação de uma possível punição, primeiro com o cancelamento dos vistos, né, do passaporte para os Estados Unidos. Aconteceu e depois veio a lei Magnitsky, que provavelmente vai atingir a esposa agora do ministro Alexandre de Moraes. E a coisa pode piorar, viu? A coisa pode piorar. Daqui a pouco a gente vai falar da situação, né, dos ministros nesse momento, com algumas fontes que divulgam aí que eles não estão nada tranquilos. Estão abatidos e estão preocupadíssimos com a situação. E enquanto isso, Eduardo Tagliaferro, né, saindo da mala e voltando para a mala, o Eduardo Tagliaferro diz que tem uma nova bomba, né, e que vai ser revelada no decorrer desta semana por uma emissora da imprensa internacional. É o que garante o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro. Ele disse isso durante uma live com a juíza exilada Ludmila Lins Grillo. Tagliaferro garante que são denúncias pesadas em cima do judiciário, inclusive envolvendo outras pessoas dentro do sistema. O que vem agora vai tornar insustentável a permanência de Moraes no Supremo Tribunal Federal, segundo afirmou Tagliaferro nessa live. E esse vídeo está aí na internet, né? Tá no YouTube, tá no Instagram. Quem quiser aí pode acessar. Eu acho até que eu vou deixar aqui o link, né, desse vídeo para que as pessoas possam ter acesso, né? E ele diz que essa situação, essa bomba,
vai tornar insustentável a permanência de Alexandre de Moraes no STF. E de alguns outros integrantes também, não citou se é ministro, né, ou auxiliares, mas a verdade é que ele disse que a situação de Moraes depois dessa nova bomba, que deve ser divulgada nesta semana, vai ficar insustentável dentro do STF. E que alguns e outros integrantes também, né? E os Estados Unidos vêm, né, cercando aí a familiares dos ministros do STF, e nesse caso o primeiro, né, Alexandre de Moraes. E um clima de desespero, de acordo com algumas fontes, parece ter tomado conta dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em razão de notícias recentes advindas dos Estados Unidos. E uma fonte segura garante que o governo americano está fazendo um mapeamento de todos os escritórios de advocacias de familiares de ministros do STF. Você prestou atenção nisso aqui? Fonte segura, né, do jornal Cidade Online, garante que o governo americano está fazendo um mapeamento de todos os escritórios de advocacia de familiares de ministros do STF. Então, a varredura completa, né? Entram nesse rol os filhos, esposas, parentes próximos e os institutos de ensino e pesquisa ligados aos magistrados. Em meio ao agravamento das tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin se reuniram com grandes nomes do setor financeiro para entender o alcance das sanções impostas pelo governo Donald Trump no âmbito da lei global Magnitsky. E os magistrados teriam saído assombrados da reunião. É a conta chegando, né? Tem imagens também dessa reunião, ou pelo menos dos jornalistas falando dessa reunião aí no YouTube, no Instagram, né, nos canais, aí, nos blogs, né, dos jornalistas que estão acompanhando. É essa a situação. A coisa começou a ficar ruim. Começou a ficar ruim para quem achava que não ia acontecer nada, né? Aconteceu. Bom, vamos falar aqui dos nossos anunciantes. Vamos falar da Coop Home Office. Coop Home Office que está conosco desde o dia 7 de abril, né? Um grande parceiro comercial que vem com um projeto fantástico, moderno, aqui para Ponta Porã, né? A Coop Home Office é a perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. A Coop, incorporadora e construtora aqui, com 3 anos e 7 meses de obras ininterruptas, ali na rua Deputado Araújo Moreira, levantou aquele prédio que você pode ver aí hoje de várias partes do município, e é um prédio já em fase de conclusão e que vem aí com essa modernidade toda para deixar a cidade de Ponta Porã ainda mais bonita. Você pode conhecer, né? O prédio fica ali na Deputado Araújo Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil com a rua Antônio João, e o nosso plantão de vendas fica ali na frente, né, do prédio onde o prédio está sendo levantado, que é o prédio do Supermercado Bom Gosto. Você vai entrar no supermercado pela rua Deputado Araújo Moreira e antes de ir à compra, né, no segundo andar, ali no térreo, você vai entrar e já vai ver a linda maquete do prédio Coop Home Office. E ali, né, você vai encontrar os profissionais no nosso plantão de vendas, sempre pronto para recepcioná-lo da melhor forma possível. E ali você vai conhecer o projeto, com os nossos profissionais você vai conhecer a planta, né, do prédio, você vai entender o funcionamento do prédio através da maquete que está ali, né? Você vai ver que é perfeitamente possível, é um sonho perfeitamente possível de se alcançar, de conseguir apartamentos da Coop Home Office, né? E os profissionais
do plantão de vendas estarão ali te mostrando os planos para você adquirir os apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. A Coop Home Office, que vem com esse projeto arrojado, modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Outro parceiro que está conosco também, parceiro comercial, é o Bob's Ponta Porã, né? O sabor dos encontros fica localizado ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. O sabor dos encontros do Bob's é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. E a trajetória de mais de 7 décadas, mais de 70 anos, dá experiência ao Bob's, né? Dá experiência e solidez para o Bob ousar e inovar. E é claro que os moradores aqui de Ponta Porã e de Pedro Juan Cabalheiro, eles não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's, né? Com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. Como é que você vira um Bob's Fan? É só você acessar a página do Bob's, o bobs.com.br, ali fazer o seu cadastro, gerar cupons, resgatar esses cupons, para que você possa, são cupons promocionais, né, que você vai usar ali para, no Bob's Ponta Porã, saborear os sanduíches, né, os acompanhamentos, as delícias do Bob's Ponta Porã, que tem aí sobremesas, os deliciosos milkshakes do Bob's, além de saladas e café da manhã, né, são as mais variadas e deliciosas variedades, né, que você tem ali de sanduíches, de milkshakes, de saladas, enfim, né, você vai ter de tudo ali no Bob's para você passar grandes momentos com amigos e seus familiares. É o Bob's Ponta Porã, o sabor dos encontros, ali na Avenida Brasil com a Avenida Presidente Vargas, recepcionando os moradores da fronteira. Seguindo com as informações, falando ainda dessa situação, né, do Supremo, e que eu estava falando aí das fontes, né, que estão citando aí o abatimento, né, a preocupação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF. Pela primeira vez, apesar de tentar manter o discurso de superioridade, de força, de coragem, né, eles começam a mostrar abatimento. E hoje, o Alexandre de Moraes, deu para ver, né, que ele está meio que na dor, sofrendo aí e com bastante receio de que o futuro lhe reserva. Foi mais moderado na sua fala, e tudo indica que o destino vai ser implacável com o magistrado, né, Alexandre de Moraes, e com o restante. Curiosamente, ele ressurgiu, né, com um discurso mais ameno, admitiu erros e acertos, tentando jogar a culpa das ilegalidades, arbitrariedades e atrocidades cometidas sobre todos os ministros da corte. Ele tentou colocar todo mundo na mesma sacola, né? Tipo, levo vocês comigo. De fato, muita gente errou, mas a atuação de Moraes em casos como o de Clezão foi algo desumano. E a gente está falando só de Clezão, né? Tem o da Débora, que pichou lá, né, a estátua da Justiça ali na frente do prédio do STF, 17 anos de prisão, né? O caso de um senhor de quase 80 anos vendendo água, que está preso e foi liberado com tornozeleira eletrônica, né? Então, quem tiver dó de Moraes, eu não tenho dó não, né? Se vier as punições, porque ele foi cruel, ele foi sádico, ele foi arrogante, né? Ele foi torturador, sabendo das condições de saúde de muitos, ele simplesmente ignorou, né? Tirou mães do convívio de filhos, pais do convívio de filhos, né? E aí agora vem com essa fala mansinha aí, né? Querendo que o pessoal fique com dó dele e tentando enquadrar todos do STF, né? Tipo, eu caio, mas vocês caem comigo. Vamos ver o que vai acontecer. Ele já mostrou abatimento. Hoje eu pude ver, né, o que ele falou e o semblante dele é de preocupação. E nós temos também, às vezes é como se fosse ao vivo, né? Sempre chega aqui as pessoas para nos procurar, né? E às vezes está gravando aqui, aguarda, né, para que a gente fique falando. Mas é bom sempre receber a visita assim
das pessoas aqui, tá bom? E continuando nessa balada de STF, preocupação dos togados, o filho do Roberto Barroso, que é o presidente hoje do STF, ele desistiu de voltar aos Estados Unidos. Por quê? Por receio de sanções, né? Das sanções. O governo Trump suspendeu os vistos dos ministros e de seus familiares. E Bernard Van Brussel Barroso, filho do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu não retornar aos Estados Unidos depois da suspensão de vistos de ministros da corte e de seus familiares pelo governo de Donald Trump. Publicada pelo portal UOL, a informação foi confirmada pela revista Oeste. Aliás, eu recomendo para vocês, a revista Oeste, o site da revista Oeste, revistaoeste.com, muito boa, viu? E Bernardo, filho do Barroso, atua como diretor associado do banco BTG Pactual em Miami. Ele estava de férias na Europa quando, em 18 de julho, foi anunciada a medida que revogou os vistos de 7 ministros do STF, incluindo o de Barroso e de familiares. Não houve divulgação oficial da lista de pessoas afetadas, o que levou o Bernardo a optar por não tentar reingressar aos Estados Unidos. Segundo fontes, a decisão teria sido orientada pelo próprio Barroso por receio de as sanções afetarem seus familiares. Ainda não está confirmado se o visto do filho foi efetivamente cancelado. É que não avisa, né? Ele simplesmente fala assim, chegou aí, né? Então fica de olho. Aí, o que acontece? Se a pessoa sancionada, né, com o visto cancelado chegar aos Estados Unidos, pode até chegar. Só que de lá do aeroporto automaticamente já é deportado, já é mandado de volta. E a escolha de não retornar foi tomada com precaução, né? E Bernardo deve viajar para o Brasil, da Europa para o Brasil e não para os Estados Unidos. A suspensão de vistos foi anunciada em julho e atingiu 7 ministros, com exceção de Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux. No mesmo contexto, os Estados Unidos aplicaram a lei Magnitsky a Alexandre de Moraes, medida que impede movimentações financeiras em qualquer instituição vinculada ao sistema bancário internacional. No começo do mês, Barroso saiu em defesa de Moraes e afirmou que o julgamento dos réus da ação penal da tentativa de ruptura institucional ocorrerá sem interferência, venha de onde vier, em referência indireta ao governo dos Estados Unidos. Já começaram a mudar esse discurso. Segundo Barroso, as ações penais têm sido conduzidas com observância do devido processo legal, com transparência em todas as fases do julgamento, o que não é verdade, né? A gente vê as atrocidades, as aberrações, o cerceamento de defesa e as perseguições, a gente tem visto, né? Então não adianta falar bonito, porque não vai dar certo. Falar de mais um parceiro comercial do canal Fatos, Informações e Opiniões, que é a Solo Forte. Solo Forte, que é uma empresa com profissionais experientes e dedicados, uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, com foco no manejo para a alta produtividade das lavouras. E tem em seu quadro excelentes profissionais com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Os profissionais da Solo Forte colaboram estreitamente com grandes e pequenos produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. Os profissionais da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, garantindo um acompanhamento de perto, um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. Os profissionais da Solo Forte implementam práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, o que diminui muito os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. E, claro, né, os profissionais da Solo Forte utilizam tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras, o que garante colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte trabalhando em Ponta Porã com o grande e o pequeno produtor rural, trabalhando em Ponta Porã e toda a região de fronteira. Quem também está conosco é a Conveniência Baturité, ali na rua Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, já na divisa com a Escola Estadual Miguel Marcondes Armando. Fez frio, né? Tá bom para você tomar um whisky, um vinho bom, né? Uma vodka para quem gosta. Você que prefere uma cachaça, lá tem as cachaças de Minas, né? Cachaça de Minas, dose única, né? Aquela seladinha que você pode chegar lá e escolher qual você quer. Tem vários sabores ali, né? E também tem as raizadas,
São as cachaças de Minas. Para quem gosta, cachaças de Minas são as melhores do Brasil. E ali na Baturité, na Conveniência Baturité, você vai encontrar. Para a criançada e para aquelas pessoas que não gostam, né, não podem beber bebida alcoólica, tem várias opções de refrigerantes e sucos, além dos salgados e doces, que tem em várias marcas e sabores, né? E claro, para aquelas pessoas que não gostam de enfrentar filas nos grandes supermercados, a Conveniência Baturité é uma conveniência bem surtida. Você pode chegar lá que você vai encontrar o que você precisa. Ali na Conveniência Baturité do nosso amigo Carlinhos Dalzac, que está aumentando, né, o local lá para melhor atender os clientes, já que a Baturité hoje é um ponto de grande sucesso e com muito movimento. Seguindo com as informações, o advogado Martim De Luca, que representa a plataforma Rumble no Brasil, criticou publicamente a postura do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, em relação ao processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Na verdade, ele mandou um recadinho, ó, beleza, quer proteger, protege, porque quem proteger já foi avisado, né? Em publicação nas redes sociais, no sábado, De Luca recordou quando Alcolumbre declarou que nem com 81 assinaturas pautaria o pedido, mas sua posição mudou no dia seguinte quando o senador disse que o pedido seria analisado com seriedade e responsabilidade. De Luca, o advogado da Rumble, associou a mudança de postura à repercussão em manchetes e a uma pressão internacional que, segundo ele, podem fazer milagres. O advogado disse que o Senado brasileiro agora tem maioria pedindo a remoção de Moraes e que cada dia de atraso sinaliza que um homem é intocável e causa dano irreparável às instituições brasileiras. O representante da Rumble, também sustentou que o processo seja colocado em pauta para deliberação. É hora de parar de brincar de esconde-esconde com a democracia. Coloque o impeachment na pauta, examine o que Moraes vem fazendo há anos. Debata abertamente e deixa que os votos decidam. Foi o recado do advogado do Rumble. Ao final da mensagem, De Luca destacou que a atenção sobre o caso não se limita à imprensa nacional. O povo brasileiro está assistindo, o resto do mundo também, e eles pegaram a pipoca para ver o resultado disso tudo aí. É bem por aí, né? É bem por aí. E por aqui, pelo Mato Grosso do Sul, né, a reportagem do site Investiga MS apurou que o ex-governador Reinaldo Zambuja pode oficializar a filiação ao PL ainda neste mês, em cerimônia realizada em Mato Grosso do Sul. Indagado pela reportagem se já tem uma data certa para a filiação, o ex-governador disse que está finalizando as últimas conversas com a direção nacional do partido. Sobre a possibilidade de a cerimônia ocorrer neste mês, declarou que pode ser que sim. Reinaldo aguarda o retorno de Eduardo Riedel da missão pela Ásia. A expectativa é de que a dupla anuncie a filiação de Reinaldo do PL e de Riedel ao PP em uma única cerimônia. É importante ficar de olho em Eduardo Bolsonaro, que ele mencionou possibilidade de saída do PL. E um dos pontos de descontentamento é justamente essa questão aqui no Mato Grosso do Sul com o Marcos Polon. É uma das, né? Ele tem algumas situações aí em que ele não está gostando da postura, né, do comando nacional do partido. Leia-se Valdemar da Costa Neto. E ele ventilou a possibilidade de saída do PL. Sairia muita gente do PL, né? O que iria acontecer a gente não sabe, mas é bom ficar de olho para ver o que é que vai acontecer. E hoje, ontem, né, uma aeronave russa pousou no Aeroporto Internacional de Brasília, na manhã de ontem. Trata-se de um quadrimotor cargueiro operado pela Aviacom Zitotrans, né, empresa com sede na Rússia, sancionada em 2023 pelo governo dos Estados Unidos. As sanções americanas contra a Zitotrans e o próprio avião foram impostas por causa de voos da companhia que transportam cargas para a Venezuela. O governo brasileiro está procurando, né? O governo petista, na verdade, está procurando, né? Estão procurando e já vão achar. Já vão achar. Falando de mais um parceiro comercial, porque vamos para a parte daqui a pouquinho, parte esportiva, tem muita coisa para falar de esporte, né? Vamos falar da Futura Soluções Agrícolas, nosso amigo Alex e dos seus grandes parceiros
que estão sempre trabalhando aí lado a lado ao homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro. A Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial da Eurofilt para o Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma fábrica referência, é uma empresa referência, que é uma referência internacional, né, na fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e de outras soluções para diesel. Está presente em mais de 12 países e aqui no Mato Grosso do Sul o distribuidor oficial é a Futura Soluções Agrícolas de Ponta Porã, que trabalha com máquinas e implementos agrícolas, ou seja, né, o homem do campo teve um problema no campo, lá no seu galpão, lá no seu equipamento, né, nas suas máquinas, é só chamar a Futura Soluções Agrícolas que a solução chegará rápido, né, da melhor forma para você. E para aquelas pessoas, né, que estão no campo hoje querendo mudar para a cidade, os filhos estão vindo para a cidade e eles querem acompanhar os filhos na cidade, porém continuar trabalhando no campo, pode procurar a Futura Soluções Agrícolas, porque a Futura Soluções Agrícolas tem os melhores imóveis aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro. Você que está querendo fazer o caminho inverso, sair da cidade para o campo, também a Futura Soluções Agrícolas vai encontrar para você um grande imóvel aí na área rural de Ponta Porã e Pedro Juan Cabalheiro. É a Futura Soluções Agrícolas que está sempre trabalhando lado a lado ao homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro. Vamos lá agora falar assim de Campeonato Brasileiro, porque nós tivemos jogos aí, né, no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. A rodada começou no sábado com o Flamengo ganhando do Mirassol por 2-1, o São Paulo ganhou do Vitória por 2-0, o Bragantino foi derrotado pelo Internacional, quinta derrota consecutiva do Bragantino. O Fortaleza foi goleado pelo Botafogo 5-0, Bahia e Fluminense empataram em 3-3. E aí ontem nós tivemos o Vasco empatando em 1-1 com o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro saiu na frente e depois, na sequência, o Verratti empatou para o Vasco da Gama. Mas, né, nós tivemos outros jogos também. No domingo, nós tivemos o Palmeiras ganhando do Ceará por 2-1, com muita reclamação dos cearenses em relação à arbitragem. E o Cruzeiro foi derrotado pelo Santos no Mineirão, né? Uma derrota surpreendente, uma vitória do Santos que para o Santos alivia bastante. O Santos vinha pressionado aí, consegue uma vitória super importante que pode dar moral para o time aí no restante daquela competição, né? O Cruzeiro começou na frente e o Santos foi lá e acabou virando o jogo, né? No segundo tempo, 2-1, o Santos dá uma respirada legal na luta contra o rebaixamento. O Grêmio perdeu para o Sport. Foi a primeira vitória do Sport no Campeonato Brasileiro, né? E foi justamente diante do Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E hoje, para encerrar a 19ª rodada, que é a última do primeiro turno, tem aí no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, num frio, né? Muito frio lá em Caxias do Sul, o Juventude recebe o Corinthians. O líder é o Flamengo com 40 pontos, 18 jogos, né? O Cruzeiro é o segundo com um jogo a mais, 37 pontos. Terceiro, Palmeiras, 36 pontos. Quarto, Bahia, 30. Quinto, Botafogo, 29. Sexto, Mirassol, 28. Sétimo, São Paulo, 28. Oitavo, Bragantino, 27. Nono, Fluminense, 24. Décimo, Atlético Mineiro, 24. Décimo segundo, Ceará, 22. Décimo terceiro, Corinthians, 22. Décimo quarto, Santos, 21. Olha como o Santos deu uma boa reagida. 15º, Grêmio, 20. 16º, Vitória, 18. Abrindo a zona do rebaixamento, Vasco, 17º, 16 pontos. 18º, Fortaleza, 15 pontos. 19º, Juventude, 11. E o Sport é o 20º com 9 pontos. O artilheiro do campeonato até aqui é o Caio Jorge do Cruzeiro com 13 gols. Seguido de perto pelo Verratti do Vasco, 10 gols. E o Arrascaeta do Flamengo também com 10 gols. E aqui por Ponta Porã, né, nós tivemos aí a final da Copa dos 40 de futebol suíço. E antes do jogo da final, teve a definição do terceiro e quarto lugar pela competição, né, que foi vencida pela Moca Seniors. Venceu o time, deixa eu ver aqui quem foi o adversário o Cometa, né? 4-1 a Moca Seniors venceu o Cometa por 4-1 e ficou com a terceira colocação. E na grande final, né, um primeiro tempo 0-0, mas
depois do segundo tempo, né, os gols saíram. E o primeiro foi um golaço de Edu de bicicleta, né? Um golaço para abrir o placar para o Sporting La Luz na decisão contra o Boca Masters. O Boca Masters fez muitos gols aí na decisão, nas primeiras fases, mas na decisão acabou faltando os gols aí para o Boca Masters. Mas que golaço fez o Edu para abrir o placar para o Sporting La Luz, fazendo assim 1-0, né? E depois nós tivemos ainda o gol de empate, né, da equipe já no finalzinho, da equipe do Boca Master, numa cobrança de escanteio, né? Teve um rebote, o Dudu foi atrás, disputou, tocou a bola até o Juninho pela linha de fundo jogou para dentro da área, deu um bate-rebate lá, e a bola acabou sobrando para o Ico Jimenez empatar, né, para a equipe do Boca. Já no finalzinho, o Boca Master foi lá e empatou, e a decisão teve então que ir para os pênaltis. Gol do Ico Jimenez, que deu aí uma possibilidade, deu uma esperança para o Boca Master, né? O Boca Master nunca foi campeão, nunca tinha sido campeão da competição, chegou à final e acabou levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, né? Na primeira cobrança do Sporting La Luz, convertida 1-0 para a equipe do Sporting La Luz. Depois foi para a cobrança o Juninho pela equipe do Boca, né? E o goleiro Guacho foi lá para fazer a defesa. Acabou defendendo e colocou o seu time em vantagem aí na decisão para os pênaltis. Na decisão dos pênaltis, perdão. E depois, na segunda cobrança, foi o GA, né? Se não me engano, foi o GA que bateu para o time do Sporting La Luz. Acabou convertendo, né, a cobrança e jogou aí no canto direito do goleiro forte, sem chances para o goleiro Rafael. E aí o time do Boca ficou, né, na esperança da cobrança do Ico Jimenez. O Ico Jimenez foi para a cobrança e acabou que o goleiro inspiradíssimo, o Guacho, acabou defendendo também e ficou aí então, deu o título, né, a equipe do Sporting La Luz, que com esse título chegou ao tricampeonato da Copa dos 40, da 17ª Copa Master dos 40, foi o tricampeão, né? Das 17 que foi realizado aqui, 3 são do Sporting La Luz. O Sporting La Luz campeão, né? Com mérito, conquistou o título diante do Boca Master em um jogo duro, um jogo disputado, mas merecido, né? Merecido para a equipe do Sporting La Luz, que teve, durante o decorrer da partida, mais chances, né, que o seu adversário. Teve, antes de fazer aquele golaço do Edu de bicicleta, teve 2 chances com o Armandinho, né? E o Boca teve pouca chance, teve uma boa chance para fazer, né? Depois teve o golaço do Edu, 1-1, e no finalzinho, né, o Boca foi buscar o empate para levar a decisão para os pênaltis, onde terminou 2-0 para a equipe do Sporting La Luz, que comemorou então o título da Copa dos 40. Parabéns aí ao Sporting La Luz, né, que agora tem o terceiro título da competição. Amanhã nós vamos trazer para você as informações da Copa Integração dos Assentamentos, que teve a rodada de quartas de final sendo disputada no domingo passado. Então amanhã nós traremos para você os resultados aqui, beleza? São essas as informações de momento. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.